Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas, Dr. Lucas. Amém? Dr. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26, para a glória de Deus. Bem? Dr. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26, na noite de hoje, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não há Deus maior. E diz assim a palavra do Senhor: e quando o iam levando, tomaram certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurada as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
e repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando juntamente com eles. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler ainda mais uns versículos. Aleluia. Capítulo 24. Capítulo 24. Amém? Capítulo 24, versos 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Não, a igreja não entendeu. Não está aqui, porém já ressuscitou. Glorifica a Deus, igreja. Pode glorificar a Deus com as palmas, pode glorificar, pode exaltar e enaltecer o nome daquele que ressuscitou. Vive, reina para todo sempre. Aleluia. Pode se sentar na amada igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Santa ceia do Senhor. Em memória do Senhor até que o Senhor venha. Corpo e o sangue do Senhor, aquele que não participa, não tem parte com ele, pois diz lá em Coríntios 11, a palavra do Senhor. Data simbólica hoje, comemorando-se o ressurgimento, o renascimento, a ressurreição, o renascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A qual eu disse data simbólica, porque não podemos afirmar com certeza que foi no dia 9 do mês de abril que Jesus ressuscitou. Apenas o dia, diz a Bíblia, que é o primeiro dia da semana. Mas aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco é que hoje, na
versículo a qual nós lemos, que Jesus, após ser traído por 30 moedas de prata, e quando Judas caminhava com Jesus, com demais discípulos, Jesus ciente, onipotente, onipresente, conhecendo o pensamento, as atitudes do coração do homem, ele nunca colocou Judas para fora, ele nunca tirou Judas do seu convívio, ele não desprezou Judas, Judas convivia com eles. Até o dia de se assentar na mesa de uma santa ceia, a última santa ceia antes de Jesus ser crucificado, e ele dizia que um há de me trair. E ele, sabendo quem era, ele ainda não expôs o seu nome, ele não humilhou, ele não o colocou para fora. Ainda deixou que um participasse. E o participou da Santa Ceia, mesmo naquela situação, mesmo sem ser exposto, sem ser humilhado, sem ser colocado para fora, mas a Santa Ceia que Judas participou não garantiu a sua salvação. Porque o coração dele já estava endurecido, já estava corrompido, já estava voltado para o pecado. E volto a dizer, Jesus sempre lhe deu uma oportunidade. Nunca o jogou para fora, nunca o desprezou, nunca o humilhou, nunca virou as costas. E se nós somos imitadores de Jesus, por que nós vamos humilhar nossos irmãos? Por que vamos colocar os nossos irmãos para fora da igreja? Pastor, mas ele é assim, assado, aquilo outro, problemático, pecou e fez tanta coisa. E quem somos nós para colocar alguém para fora se Jesus não o colocou? Vai para fora aquele que quer sair para fora, aquele que quer se corromper, aquele que quer voltar para o pecado, voltar para trás, voltar para o mundo em perdição. Mas nós aqui da Igreja Evangélica Pentecostal, unidos no amor de Deus, não temos esse propósito de colocar ninguém, de excluir ninguém, de colocar ninguém para fora. Porque nem Jesus colocou aquele que ia te trair. E até na hora da ceia ele teve a oportunidade de limpar o seu coração. Mas mesmo assim, participou da ceia. Mas a ceia não garantiu a sua salvação. Então eu quero ressaltar aqui que tem pessoas que acham que está salva, que vai para o paraíso, que vai para o céu de glória, só porque participou da Santa Ceia, só porque participou do corpo e do sangue do Senhor. Mas aquele que participa indignamente do meu corpo e do meu sangue, por isso há muitos que dormem, já está morto espiritualmente, só falta a matéria morrer. E acha que vai para o céu, mas não vai, porque já está morto espiritualmente. A Santa Ceia não garante a salvação. A Santa Ceia para o salvo da santidade e obediência. Porque o pastor não está diante do altar para ajudar os membros, a igreja, a ovelha. A ovelha que tem que saber se está na santidade, na obediência a Deus, à palavra, ao seu pastor, ao seu ministério, hábil para participar da Santa Ceia. Para participar em santidade e para poder morar no céu. Jesus, aleluia. E Judas então traz Jesus. Jesus é pego. Jesus é humilhado. É colocado com coroa de espinhos, é escarnecido. Muitas pessoas que receberam milagre, muitas pessoas que andavam com Jesus, agora está disperso. E após passaram por todos os julgamentos, por todas as humilhações, até Pilato lava as mãos, dizendo: esse homem não tem pecado algum, eu não vou me envolver. Ele lava as mãos e entrega a sorte do povo, e o falso sacerdote incita o povo para que ele fosse crucificado. E o que eu quero ressaltar é que às vezes o compromisso e a responsabilidade está nas mãos de alguém, mas alguém não assume o seu compromisso, a sua responsabilidade, lava as mãos e acha que
está tudo certo. Às vezes o pastor da igreja, ele tem um compromisso com a igreja, com a obra, com a ovelha. Ele tem um problema, uma situação que ele tem que resolver, mas ele se retira, ele lava as mãos. Eu não quero me envolver. O pastor não tem que se envolver com a vida particular da igreja da ovelha, mas ele tem que se envolver com a vida espiritual. E a vida espiritual depende de um todo. Se a ovelha está bem no trabalho, se está bem com a esposa, se está bem com o filho, se está bem com o pai, se está bem na igreja, os chamados, os propósitos, se não tem nenhuma dúvida, o porquê que a ovelha está triste, aconteceu o que houve, cabe o pastor aconselhar e levantar obreiros para o ajudar com as ovelhas. Então temos que aprender a separar o que é particular de cada ovelha e até qual limite o pastor deve se envolver para ajudar uma ovelha. Mas muitos estão lavando as mãos, só quer saber da ovelha na igreja, entregando dízimo, entregando voto, entregando oferta, é isso, é aquilo outro. Mas não quer saber quando a ovelha está ferida, quando a ovelha está machucada, quando a ovelha está triste, quando a ovelha está sofrendo, quando ela está com problema, o porquê que não veio na Santa Ceia, o porquê que voltou no culto, o porquê daquela situação. Muitos não querem se envolver, não quer saber de luta, de problema, de pagar preço, não quer saber de limpar os ferrapichos da ovelha, mas quer saber daquilo que ela lhe põe na boca. Então, cuidado, irmão, com os falsos profetas, com os falsos profetados, com os falsos pastores, com falsas igrejas, que só querem aquilo que você pode dar, mas na hora que você precisa, não estende as mãos. Pilatos lavou as mãos, enquanto ele tinha ali a responsabilidade e a autoridade para fazer alguma coisa, e não o fez. Ah, pastor, mas tinha que se cumprir a palavra. Ok, a palavra tinha que se cumprir, mas nós temos que aprender a separar as coisas. Mas serve de um exemplo para nós não fugirmos dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, como soldado, como servo de Deus. E isso não é só para pastor, não, é para você que é ovelha também, para você que tem chamado, para você que tem propósito, aquilo que Deus coloca nas tuas mãos e você lava as mãos, foge do teu compromisso e da tua responsabilidade. E chega então o momento que Jesus é levado para a crucificação. E quando Jesus vai carregando a sua cruz para o caminho da caveira, ou o caminho do Gólgota, o local onde eles tinham o costume na época de levar para serem mortos, para ser crucificado, todos os criminosos que eram condenados à morte. Todos os criminosos que eram condenados à morte tinham o costume de levarem para ser crucificado, morrer na cruz. Então entendemos, como diz no livro de Gálatas, que a cruz é símbolo de maldição, é símbolo de dor, é símbolo de sofrimento. E Jesus foi tido como maldito, como sofrimento, com dores, crucificado em meus pecadores sem ter pecado, para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de libertação, transformação e salvação. E quando Jesus lá vai carregando o seu madeiro, a qual não estava preparado para ele, mas é imposto sobre ele. E a Bíblia fala que um certo homem, o nome Sirineu, como nós lemos, que vinha do campo, foi colocado sobre ele para que ajudasse Jesus a levar aquele madeiro, aquela cruz de sofrimento e de dor. Aí eu volto a dizer, nós estamos preocupados em ajudar o nosso irmão a carregar a sua cruz? Estamos preocupados em ajudar os nossos irmãos que estão no sofrimento, na dor, na lágrima, no desespero, na situação? Às vezes preocupamos com a nossa luta, com a nossa dor, com a nossa dificuldade, preocupamos com o nosso trabalho, com o nosso salário, a nossa casa, o que vamos comer, o nosso carro.
achamos que está tudo bem materialmente e fisicamente com a nossa vida, a nossa casa, mas o nosso irmão que está na dor, que está precisando de uma ajuda para ser carregado a cruz dele, nós não queremos, não nos importamos, não nos preocupamos com a dor daquele irmão. Então é bom, irmão, nós refletirmos um pouco mais o que é ser cristão, o que é que a Bíblia nos ensina, deixarmos de ser hipócritas, deixarmos de ser egoístas e atentar um pouco mais, porque ser crente é fácil, difícil é ser cristão. Ser crente é fácil, mas para ser cristão é para poucos, não é do jeito que pensamos. E agora vem uma multidão acompanhando Jesus naquela dor, naquele sofrimento, um outro homem ajudando a carregar a cruz, e muitas mulheres chorando e batendo no peito e se condoendo pela dor do Mestre, pela dor de Jesus, pelo aquele sofrimento. E Jesus então diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesma e por vossos filhos, porque eis que hão de vir, dizem que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram, e então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e outeiros, cobre-nos. Jesus sabia da sua dor, do seu sofrimento, sabia da sua crucificação. Na oração ao monte ele disse: Pai, se possível for, antes de ser pego, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele sabia da dor da morte, da dor da crucificação, da dor da humilhação, mas ele sabia também da coroa da vitória. Ele sabia que a dor seria grande, mas ele sabia também que a vitória seria maior. E a prova está aqui, quando ele fala com as filhas de Jerusalém: não chorais por mim, chorai por vós, por vossos filhos, porque terão dias terríveis, dias de dores, dias de sofrimento, dias de luta, dias de perseguição, dias que pedirão a própria morte, e a morte não vai chegar, dias que vão dizer: bem-aventurados os pés que não amamentaram, o ventre que não geraram, bem-aventurados as estarem, porque ele sabia da sua dor, do seu sofrimento, da sua morte, mas o Pai já tinha prometido a sua ressurreição. Aleluia, glória a Deus. A dor dele seria grande, mas seria a última, seria só um instante. Ele sabia quem ele era, ele sabia o seu propósito, ele sabia por que ele estava ali, ele sabia de onde ele vinha e para onde ele ia voltar. Mas o povo não sabia que após a sua ressurreição, após o seu arrebatamento ao céu, como ele é onisciente, sabia das coisas que iriam acontecer terrenamente, mas as mulheres, o povo que ali estavam, não sabia das coisas que o aguardavam, não sabia dos dias de trevas que ouviriam, não sabia aquilo que aguardavam lá na frente. E muitas pessoas não conhecem, não sabem, não se preocupam com o dia de amanhã, não sabem o que aguarda lá na frente. Hoje pode estar na mansão, hoje pode estar milionário, hoje acha que é um crente fiel e faz o que quer da vida, vai na igreja o dia que quer, está na Santa Ceia o dia que quer, faz o que quer da vida e acha que está tudo bem, e ainda fala: mas quem me julga é Deus, e porque é Deus é que julga, que deveria estar na obediência e não pensar dessa maneira. Mas muitos pensam que está tudo bem, mas não sabem os dias de trevas, os dias de luta, os dias de dor, não sabem o que ele aguarda na próxima esquina, não sabem o que ele aguarda no amanhecer do dia, não sabem o que ele aguarda nos dias futuros. Muitos estão vivendo só o presente,
Hoje eu sou crente assim, do jeito que eu estou, e tá bom. Muita coisa é coisa de pastor, coisa de igreja, não pode isso, não pode aquilo, não pode sei o quê. Isso é coisa de igreja. Eu vou para outra igreja, eu sou crente do jeito que eu sou crente do jeito que eu quero, ninguém me perturba, ninguém me fala nada, e acha que está tudo bem. E não busca a transformação e libertação, não busca estudar a palavra, não busca o Espírito Santo conforme deveria. E vai para onde quer. E acha que está tudo bem. E se o pastor corrige, chama atenção, orientar, para instruir, para exortar, eu não vou ficar mais na igreja, eu vou para outra igreja, eu vou para outro ministério, ou eu vou para o mundo. É porque verdadeiramente não estava com Jesus. Porque a palavra ensina que o pai corrige o filho que ele ama, o filho é aquele que ele quer bem. E aquele que está na condição de filho, ele ouve a repreensão do pai e permanece amando o pai, ele não arreda o pé da casa do pai. Mas muitos procuram pretexto, desculpa, para sair da casa do pai, para voltar para o mundo, para fazer o que quer da vida, ou para ir para outros lugares que acha que está servindo a Deus, mas não está, porque lá pode fazer o que quer da vida. Meu Deus. Cuidado, irmãos. Muitas pessoas estão tomando caminho, direção, e estão falando que está na direção de Deus quando não está. Cuidado com o falso profeta, falso pastor, falso missionário, falsas pregações. Cuidado com a operação do erro, do engano, que tem matado muita gente. E muita gente já estão mortos espiritualmente. Só falta a matéria. Perdeu o fôlego de vida. E Jesus fala das dores que viriam. Olhai por vós mesmos, porque vocês não sabem o que vai vir, o que vai acontecer, o que vai ser no dia futuro. Muitos estão vivendo o presente e acham que o amanhã vai ser igualzinho hoje, porque hoje fez o que quis da vida, foi para onde quis, comeu o que queria, não deu obediência para ninguém, não teve luta, não teve dor, não teve problema, não teve sofrimento, não foi à casa do pai, não honrou a mesa de ceia, e vai para a sua cama e põe a cabeça no travesseiro e acha que está tudo ok, está tudo bem, tranquilo, e acha que o dia de amanhã vai estar tudo bem, tudo tranquilo, porque o pai sabe todas as coisas. É uma palavra que não sai da boca do crente. Não, o pai sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. E é pelo fato que ele sabe todas as coisas que nós não deveríamos andar errado, que nós deveríamos honrar o pai. E aí acha que o dia seguinte vai ser tudo aquilo maravilha, que não vai ter problema nenhum, que o pastor não conhece a minha vida, ele não manda a minha vida, e o pastor não manda de ninguém, mas Jesus sabe a tua vida. Aí quando chega a luta, chega a dor, chega o sofrimento, quantos crentes cometendo suicídio, quantos crentes afastados das viadas de Deus, quantas pessoas morrendo, quantas pessoas tiveram a oportunidade de consertar, quantas pessoas tiveram a oportunidade de reconciliar, quantos tiveram a oportunidade de estar em santidade ao invés de santa ceia, quantos tiveram a oportunidade de reconciliação, quantos tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida e rejeitaram a oportunidade e padeceram sem salvação. Está julgando, pastor? Não. A Bíblia que fala que aquele que morre sem Jesus, que morre no pecado, não tem salvação. É a Bíblia, não é eu, é só ler a Bíblia. Se houvesse tempo, eu ia estudar a Bíblia, citar aqui versículos da Bíblia. Mas aqui não temos costume de acabar o culto tarde, mas temos o costume de pregar a palavra, pregar a Bíblia. Você está seguindo a Deus? Está seguindo a palavra do Senhor? Ou está ouvindo aquilo que o mundo diz? Ou está
está abandonando o teu ministério para ir para um lugar onde você pode ficar à vontade e ninguém te cobra nada. Pode ficar tudo tranquilo. Para onde você está indo? Glória a Jesus. Qual está sendo o caminho que nós estamos seguindo? E quando chegar no lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com uns malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quero dar mais uma pausa aqui. Depois de toda a dor, todo sofrimento, depois de toda a luta, depois de toda a angústia, depois de tudo aquilo que as pessoas fizeram com ele, e muitas pessoas ali não eram pessoas loucas, não, pessoas conscientes, pessoas saudáveis, pessoas de boa memória, pessoas estudadas, diversos tipos de pessoas, pessoas normais, pessoas comuns, soldados, autoridades, falsos sacerdotes que incitaram o povo a crucificar Jesus, estavam todos ali. Repartiram as suas vestes, lançaram sorte, escarneceram de Jesus. Só por amor que não salva a ti mesmo, desce da cruz e salva o teu povo. Não era pessoa louca, não, uma pessoa de memória. Mas mesmo assim Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem. Ele poderia, em muitas ocasiões, mandar os anjos, mandar a espada, exterminar os inimigos, mas ele sempre deu oportunidade para que o ser humano reconhecesse quem é Jesus, se arrependesse dos seus maus caminhos, entregasse a vida para ele. Mas muitos ainda assim o rejeitaram. E o povo estava olhando, juntamente com eles também os príncipes, zombavam dele, dizendo aos outros: salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados carneciam, chegando a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas e romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que nossos feitos mereciam, mas a este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Dois malfeitores, escarnecendo, zombando, reconhecendo porque estava ali os seus feitos. E o outro dizia: nós estamos aqui porque merecemos, nós praticamos. Mas o outro sabia que Jesus pregava a verdade, curava os enfermos, curava os leprosos, não tinha mentira, não tinha prostituição, não tinha mulher, não tinha dúvida, não tinha pecado, não tinha crime, ainda que no corpo de homem, mas era santo, santo e santo. Então nós vemos, irmão, que aquele que é crente verdadeiro é observado. Tem sempre alguém te olhando para saber se você é crente fiel e verdadeiro, santo de Deus. Tem sempre alguém observando a nós, olhando para nós, se nós somos crentes verdadeiros, santos de Deus mesmo. Esse malfeitor diz aqui, está claro, nós estamos aqui, tu está escarnecendo desse homem de Jesus, esse mal nenhum fez, ele está aqui injustamente, mas nós merecemos pelos nossos atos, nossos crimes. E ele sabia que aquele que lhe restava era só a morte. Para ele não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Não tinha juiz, não tinha advogado, não tinha autoridade que iria livrá-lo da morte. Então ele foi sábio.
Esse Jesus nunca cometeu crime, nunca cometeu pecado, só pregava a salvação, só pregava milagre, só pregava a cura, só pregava a paz. Então ele deve ser sim um filho de Deus. Sendo ou não um filho de Deus, ele andava no caminho santo. Então, já que eu vou para a morte, eu vou acompanhar alguém que está andando no caminho santo. Então ele não perdeu a oportunidade e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no Pai. Presta atenção, igreja. Jesus respondeu para um que lhe pediu: lembra de mim quando entrar no teu reino. Nos seus últimos minutos de vida, nos seus últimos minutos, a padecer a morte, ele disse: lembra de mim quando entrar no teu reino. Ainda hoje estás comigo no paraíso. Mas o outro se escarneceu, o outro que zombou, ele não respondeu nada, não falou nada. Mas aquele que pediu: lembra de mim, Jesus respondeu: estás comigo ainda hoje no paraíso. Então aquele que zomba, escarnece, critica, usa a sua língua para o pecado, para o mal, para maldizer, Jesus não ouve. Mas aquele que usa a sua boca: Senhor, estou aqui, lembra-te de mim, me perdoa, purifique minha alma, meu pensamento e meu coração, me guarda nesta vida, me salva, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então aquele que usa a boca para invocar Jesus em espírito, verdade e santidade, Jesus responde dizendo: tu estarás comigo no paraíso. E qual é a forma que a igreja tem usado a sua boca? E qual é a forma que nós temos usado a nossa boca? De forma a Jesus não ouvir, ou de forma a Jesus a ouvir? Temos usado a boca com santidade ou com maldade? Quais os tipos de palavras que têm saído da nossa boca? Então é bom, irmão, nós refletirmos nisso. Porque se estivermos buscando em santidade, usando todo o nosso ser, a nossa boca para o bem, Deus vai dizer: estarás comigo no paraíso. Mas eu quero abordar aqui duas coisas. Jesus ressuscitou, e todos que padeceram a morte física vai ressuscitar um dia. O que lembrou de pedir misericórdia, Jesus disse: estará comigo no paraíso. Então eu sabia que a carne iria morrer e iria ressuscitar no paraíso. Mas aquele que zombou, escarneceu e veio a morrer, aonde ele iria ressuscitar? Aonde ele iria passar a sua eternidade? Então é bom, irmão, nós refletirmos. Quando nós padecer a morte física e descermos a sepultura, nós temos que saber se a nossa alma está preparada para ressuscitar no céu. Porque muitos estão morrendo, mas só Deus sabe aonde ele está ressurgindo, aonde está renascendo. Muitos estão sendo já nessa sepultura, mas só Deus sabe se está chegando no paraíso ou se está chegando no lago de fogo. Meu Deus! Que é isso, para a realidade. Apocalipse. Os mentirosos, os homicidas, os assassinos, os incrédulos, os enfeiticeiros, os roubadores, padecerão no lago de fogo. Mas aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro herdarão o céu de glória. Estamos nos lavando, irmão, no sangue do Cordeiro, a nossa vestimenta. Nossa vestimenta está limpa. Temos certeza da salvação. Se morrermos hoje, vamos ressuscitar no céu, ou vamos acordar queimando lá no fogo, lá no lago de fogo. Aonde, irmãos? Porque estamos preocupados com muitas das coisas. Preocupados com as festas, com os passeios, com as viagens, com a casa, com a comida. E achamos que está tudo bem, mas esquecemos o amanhã. Esquecemos que um dia vamos descer a sepultura. E aí aonde vai ser a nossa eternidade?
Muitos acham que o seu dinheiro, a sua casa, a sua mansão vai salvar. Muitos que ainda têm recebido milagre nesta terra, mas milagre nesta terra não é sinal de salvação, porque o Pai diz que ele não nega bem algum aquele que lhe pede com sinceridade. E muitos têm pedido com sinceridade muita bênção terrena, mas não têm buscado a salvação. Pedir bênção é uma coisa, pedir salvação é outra história. E o que é que você tem pedido para Deus? O que é que nós temos pedido para o Senhor? Qual tem sido a nossa preocupação? Porque é fato, nós lemos aqui capítulo 24, foram ao sepulcro e Jesus não estava lá. Se foi em muitos túmulos de muitas gentes famosas da história antiga ou dos dias atuais, vai dar lá um nome, às vezes uma foto, vai dar lá os restos mortais. Eu ainda não tive o privilégio, mas se Deus me der o privilégio um dia de ir lá em Israel, mas muitos que foram testificar e dão testemunho que lá está escrito, não está aqui, ressuscitou, que é o túmulo de Jesus. E aqui está versículo 6, não está aqui, ressuscitou. Então nos dias atuais tem os sinais, tem fatos, tem muita coisa que Jesus guardou, não destruiu, para comprovar a Escritura, comprovar o Evangelho, comprovar que Ele esteve aqui. Tem as cidades históricas, cidade de Israel, o túmulo de Jesus, o Coliseu de Roma, está lá em pé, aonde os cristãos foram mortos por leões de diversas maneiras, por não negar a Jesus. Quantas cidades, quantos fatos históricos Jesus preservou para comprovar a Bíblia. Então não é história de um homem, conforme muitos dizem, que a Bíblia é história de um homem, escrita pelo homem, mas tudo que a Bíblia diz é comprovado até pelo cientista, por muitos fatos históricos que Jesus preservou intacto durante o passar do tempo, para comprovar a existência. Como poderia comprovar que os cristãos foram mortos no Coliseu por leões de diversas maneiras? Se não houvesse um Coliseu, nada comprovasse. Está lá o Coliseu que comprova. Tem fatos que comprovam achados de restos das carruagens lá no mar. Tem muitas coisas que comprovam a existência da Bíblia. E mesmo assim, muitos o rejeitam, muitos o negam. Mas esse é o livro mais bendito de todo mundo. Esse é o livro que muda a história daquele que crê. Esse é o livro que traz poder e autoridade, que traz santidade, que traz milagre, porque é o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. A palavra é Jesus, Jesus é a palavra. E ressuscitou para todo sempre. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se perguntar para qualquer pessoa, todos querem ir para o paraíso, para a mansão celestial, para o céu de glória. Mas quantos creem na ressurreição de Jesus? Muitos querem até ressuscitar com Jesus, mas o que é que tem feito para ressuscitar com Jesus? Tem tido comprometimento com a palavra? Tem obedecido a palavra? Tem obedecido a tua igreja, o teu ministério? Tem atendido aquilo que Deus tem pedido para você? Tem santificado a tua vida? Qual tem sido o pensamento de cada um de nós? Queremos ir para o céu, mas estamos lutando para isso? Qual tem sido a nossa preocupação no dia de hoje? Igual estamos aqui numa igreja pequena,
E muitos falam, vou para uma igreja grande, lotada, e lá eu fico à vontade para fazer isso, aquilo, outro. Amém. O importante, irmão, não é seguir Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus. As maiores igrejas que cresceram no mundo inteiro, alguma ainda resiste pregando a palavra da verdade. Eu sempre digo, começar em cultos nas ruas, em cultos nos lares, em garagens, em debaixo de árvores, mas não deixou de pregar a palavra de Deus, honrou e cresceu em grandes ministérios no Brasil e no mundo. Mas muitos estão querendo crescer, levando o mundo para dentro da igreja. Muitos estão querendo crescer, aceitando tudo dentro da igreja. Muitos não querem esperar o tempo de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus. Quer trabalhar na frente de Deus e está aceitando tudo dentro da igreja, para a igreja crescer rápido e ter multidão, sem pregar a verdade que cura, que salva, que liberta, que transforma. Cuidado, analise a tua vida, porque muitas pessoas estão tomando decisões, porque estão ouvindo o mundo, e depois falam que é a direção de Deus. Aí quando vem a luta, a dor, a prova, a perdição, aí não sabe o que fazer, ou então entra na murmuração. Se você buscar verdadeiramente a Deus, Ele não te deixa nem enganado e nem confundido. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração nesta noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.